nosso Mengão abriu uma vantagem importante. Vamos ver o Futebol 360, crédito de imagem da ESPN Brasil, link abaixo na descrição, mas se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like pra gente, eu agradeço. E detalhe, o Flamengo estava sem o Arrascaeta. No próximo a gente já tem ele, vamos conferir. Luiz Araújo é quem vem para a cobrança, bola parada para o time do Flamengo, Rocher preocupado, a bola viaja, o desvio do Royal, gol! Bruno Henrique, o BH faz 1-0 pro Flamengo no Maracanã. Bruno Henrique, o Flamengo sai na frente, explode o torcedor do Flamengo no Maracanã. A identificação que eu tenho com a Libertadores, mas eu quero marcar gol também no Brasileiro, em todos os jogos que eu entro em campo. Mas diante da Libertadores eu estou sempre presente ali fazendo gol, que continue assim, né? Mas feliz pela vitória, feliz pelos 90 minutos. Ainda não ganhamos nada, tem mais 90 minutos lá, sabemos que é difícil, mas vamos em busca da classificação. Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas principalmente o Campeonato Brasileiro, o campeonato mais competitivo do mundo. Para mim é muito difícil jogar, muito difícil. O problema são as expectativas, né? Que se geram em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada e não é fácil. Vimos o Santos vencendo o líder, até o vice-líder Cruzeiro no outro dia. Agora, querer ganhar e golear todos os jogos é uma coisa totalmente irreal, né? A gente teve ali no Maracanã, né? A vitória do Flamengo 1-0 sobre o Internacional. Agora a gente estava ouvindo a narração do jogo e também ouvindo a palavra do Felipe Luiz. Eu fico muito com a parte que ele diz, né, da expectativa criada por boa parte da torcida também, porque o que pareceu, estando no Maracanã na noite de ontem, era que o Internacional tinha vencido o jogo, de verdade, porque a torcida do Inter ao final do jogo, com 1-0 contra, comemorava no final da partida e a torcida do Flamengo lamentava, principalmente as oportunidades que aconteceram no primeiro tempo. Muitas oportunidades, chances criadas, acabando ali esbarrando no Rocher, e no segundo tempo que foi um jogo completamente invertido, né? Porque o Flamengo não conseguiu ter a posse da bola, o Inter teve mais a posse da bola e teve ali algumas oportunidades, e o Flamengo que recuou bastante. Então, assim, o retrato que eu posso trazer, né, que eu posso levar para vocês aí no estúdio e ao fã de esporte que está acompanhando a gente, é que parecia que o Internacional tinha vencido o jogo no Maracanã, nesse jogo de ida, né, nas oitavas de final. A gente sabe como é que é a Libertadores, muito disputada, mas era assim, foi o termômetro ali no final dos primeiros 90 minutos, foi mais ou menos assim, Abel. Porque o Flamengo conquista vantagem mínima, né? Joga pelo empate, mas óbvio que está tudo aberto. O Internacional pode vencer também, jogando no Beira-Rio. E de repente até por mais de um gol de diferença, o que é raro acontecer hoje, o Flamengo perder o jogo por mais de um gol de diferença. É difícil, mas não é impossível. Agora há pouco, Eugênio, falávamos, né, no seu destaque, você falava que viu um jogo equilibrado e eu dizia que eu vi diferente. Vamos ver se nossas opiniões são tão diferentes e o que todo mundo acha, porque na minha visão o Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo. O Inter melhora no segundo, mas não cria tantas chances como o Flamengo criou no primeiro tempo. Então, para mim, o resultado foi justo e o Flamengo, no total do jogo, foi melhor, foi bem melhor que o Inter, na minha visão. Apesar de o Inter realmente ter melhorado, saiu do campo de defesa, foi atrás do empate no segundo tempo, mas, repito, criou muito menos chances do que o Flamengo criou quando foi muito melhor no primeiro. Você pensa muito diferente ou estamos próximos nos nossos raciocínios, Eugênio? Estamos próximos nos nossos raciocínios. Quando eu falo equilibrado, é que a gente tem um duelo de um gol só de diferença. É verdade. E a gente tem um duelo que ficou aberto até o final do jogo e que nos últimos minutos, como o próprio Roger falou ali, o Inter esteve perto de tentar buscar um empate. Então, o futebol, Abel, como eu já falei aqui outras vezes, você tem duas situações. Uma é o jogo jogado. Um time domina, tem posse de bola, cria situações ou não cria situações, controla o jogo e tal. O outro tenta se defender, as estratégias. Outra coisa é bola na rede. Agora você falou. E bola na rede é o que decide. Muitas vezes um time domina e perde o jogo.
num contra-ataque, num escanteio, numa bola parada e tal. Então, o domínio que o Flamengo teve... O Felipe Luiz lembrou na coletiva, ele falou Cruzeiro e Santos. Verdade. O domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo realmente foi amplo. Foi amplo. Só que ele só redundou em um gol. E talvez esse um gol não seja o retrato fiel do que foi o domínio do Flamengo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo foi um jogo aí sim, de igual para igual. O Flamengo também não conseguiu gerar tantas situações. Me pareceu que... E aí tenho que dar méritos para o Roger, que no intervalo reorganizou o time, mudou a cabeça do time, mudou a postura do time. Acima de tudo, a postura do time em campo, né? O Inter saiu lá de trás. Claro que isso passa também pela questão física do Flamengo, que é um time muito intenso, que procura jogar marcando alto o tempo inteiro, e é difícil manter os 90 minutos. Talvez tenha sido até já desde o início uma ideia do Roger, peraí, no primeiro tempo a gente segura um pouco mais, no segundo a gente tenta jogar. O fato é que, no final das contas, embora o Flamengo, a gente olhando para o jogo, tenha sido um time que por mais tempo teve mais controle do jogo, e no primeiro tempo criou muitas situações de gol, no segundo tempo ele não conseguiu mais ter esse predomínio. Vai com uma vantagem para o Beira-Rio, é uma vantagem importante, porque o Flamengo é um time que defensivamente sofre muito pouco. Ele consegue se sustentar bem defensivamente, então um gol é uma vantagem significativa, mas é a vantagem mínima. Você sabe que eu disse agora há pouco que é muito difícil o Flamengo perder um jogo por mais de um gol, por 2 gols ou mais. Eu falei isso sem saber uma informação que me passaram agora aqui no ponto. Que o Flamengo, nesta temporada, só perdeu um jogo por mais de 2 gols. Por 2 gols ou mais, na verdade. Foi pro Bayern de Munique. 4-2, né? Mas só esse, temporada, em 2025, só esse, Breles. E ali... Não é fácil, né? E o Flamengo também encerrou uma sequência de jogos do Inter em Libertadores em que ele sempre fazia um gol. Se não me engano, eram 18 jogos do Inter em Libertadores. Sempre marcando. Sempre fazendo pelo menos um gol. Ontem ele não fez nenhum. É impossível o Internacional ganhar por 2 gols, por 3 gols e ter a classificação direta? Não é, mas é difícil porque dificilmente o Flamengo deixa de fazer gol e leva tantos gols. É uma missão difícil, mas não impossível para o Inter. Você concorda? Concordo, Abel, e até essa informação que o Jailson trouxe pra gente também do clima, né, do ambiente no estádio, no pós-jogo, é normal porque o torcedor sempre espera sair com um bom placar, já resolver ali em casa, não levar essa atenção pro jogo da volta, até por ser Flamengo, a exigência que se tem, mas se a gente analisar friamente, de fato, a vantagem do Flamengo é bastante considerável. Em relação à diferença também da expectativa, né, de alguns torcedores, do que o próprio Felipe Luiz falou, em relação a achar que vai golear todo e qualquer adversário por conta da campanha que tem fazendo no Campeonato Brasileiro, por conta dos investimentos, e também alguns torcedores que estão entendendo que isso é Libertadores, que isso é mata-mata, que isso é uma competição difícil, complicada, e que o Internacional era um adversário à altura. E só para devolver para vocês que o próprio Felipe Luiz já falou, né, que ataque vence jogo e a defesa ganha campeonatos. Mas eu já imaginava, ontem a gente debateu aqui sobre no Varela ontem, né, eu imaginava que ele fosse começar o jogo com Varela. Até porque o Emerson jogou no final de semana. E é uma exigência, e ele é um jogador que está em adaptação, está em crescimento, né, Jailson? E achava que a bola de segurança era o Varela, que tem mais entrosamento com esse time. Tanto que eu acertei no Alan, acertei no Bruno Henrique, que muita gente falou, que surpresa o Bruno Henrique no comando do ataque, e eu já ontem dizia que para mim era o Bruno Henrique, mas eu achava que era o Varela. Acabou sendo. No segundo tempo foi o Varela. Agora, essa questão que a gente então, me surpreendeu o Eugênio. Diga lá, Gelson. Desculpa interromper, Joãozinho, mas só para falar com o Eugênio que me surpreendeu a escolha do Royal por conta do Wesley. Wesley e Bernabé, né, pelo lado esquerdo, 2 muito rápidos pelo lado esquerdo ali, e o Varela marca melhor do que o Royal. Então eu imaginava também, assim como o Eugênio falou, eu imaginava que o Varela fosse ser o escolhido como titular e não o Emerson Royal. O Flamengo realmente fez um primeiro tempo primoroso, que dava para ter sido mais de 1-0. Ali, algumas finalizações, uma finalização do Alan por cima que poderia ter tido mais sucesso no alvo e etc. Só que eu entendo a torcida do Inter fazer essa festa no final do jogo pelo que foi o primeiro tempo, né, Jailson? Se você analisa uma pessoa que assistiu o primeiro tempo torcendo pro Inter, fala, meu Deus do céu, a gente escapou, não é não? E assim, o segundo tempo causou estranhamento, e aí eu acho que fica muito por conta do declínio físico. Acho que é muito claro, porque o Flamengo volta pro segundo tempo muito atrás.
O Inter não fez muita força para ter a posse da bola, de marcar pressão, enfim, o Inter adiantou um pouco as linhas de marcação. O que ficou sentado na própria área ali no primeiro tempo, adiantou um pouco, chegou ali no meio campo e o Flamengo já teve dificuldade. Eu achei que recuou muito a equipe do Filipe Luiz, não sei, até por conta do cansaço, porque, por exemplo, o Samuel Lino mesmo sai forma assim cedo, né? Ali eu acho, né? Eu não lembro agora exatamente o tempo, mas acho que foi ali por volta dos 20, 25 minutos no máximo do segundo tempo. Aí ele tira o Samuel Lino, que era a válvula de escape do time pela esquerda, mas também já demonstrava cansaço. O Plata, que revezou na função ali com o Luiz Araújo de ser um Arrascaeta, né? De ser um segundo atacante, um cara que organizava um pouco mais de trás, também estava muito cansado no momento que saiu. Até ficou um pouco a mais para mim, porque ele já parecia sem pernas. Então, me pareceu, vendo ali do Maracanã, um declínio físico muito claro da equipe do Flamengo. E aí o Internacional aproveitou, subiu um pouco as linhas, começou a incomodar um pouco mais. Mas o incomodar que eu digo é mais pela posse da bola. Sim. E não com tantas chances criadas, porque o Inter também não gerou tantas chances assim. Mas, obviamente, tendo mais de 90 minutos agora no Beira-Rio, a torcida comemorou no final da partida. Só o Gabigol fez mais gol que o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo na Libertadores. Na hora que precisa, ele aparece. Em mata-matas da Libertadores desde 2019, o Bruno Henrique tem 12 gols, 16 participações em gols. E aí lidera ações na área rival, dribles tentados, duelos vencidos, duelos aéreos vencidos e fica em segundo em grandes chances com 20. Só perde, ali embaixo tá lá na tarja, amigo Breler, para Gabriel Barbosa, que hoje é jogador do Cruzeiro. Continua sendo decisivo. Ontem a gente estava na dúvida, acho que muita gente estava em dúvida. Pô, vai jogar o Pedro, vai jogar o Bruno Henrique. O Eugênio apostou ontem de manhã que entraria o Bruno Henrique, o Eugênio acertou e o Filipe Luiz acertou, Breler, porque ele apostou e o cara decidiu. Só um dado aqui, antes do Breler, se você me permite, Abel. Manda, claro. 65% dos gols do Bruno Henrique na Libertadores foram no mata-mata, fases finais, né? Daí pra frente. São 23 gols em Libertadores, 15 em fases decisivas, portanto aí 65%. Ele é o cara que decide, né? Em momentos grandes. Sem contar que é o Mr. Clássicos também, né? Também tem essa, né? Também tem. Carrasco dos rivais. E ontem é um gol que tem muito do mérito do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é só um ponta, um atacante rápido. Ele tem muita presença de área também. Quando jogava com o Gabigol, era dessa forma, né? Ele preenchia muito bem ali os espaços, fazia muito gol de cabeça. E tem um mérito gigante, como o Johnny falou, do treinamento de bola parada do Flamengo. Quando o jogo enrola, quando o Flamengo não consegue finalizar, o Filipe Luiz tem contado com essa cartada, que é a bola parada muito bem explorada. Já na batida do Luiz Araújo, o Luiz Araújo tem sido muito preciso. Qualquer bola parada, qualquer gol de bola parada, pra mim, tem na batida pelo menos 50%. Sem dúvida. Pelo menos 50%. Assistência conta muito. E o detalhe assim, diferentes jogadores têm finalizado essa cabeçada, né? Danilo já fez, Léo Pereira, Léo Ortiz, Bruno Henrique. E essa bola parada do Flamengo, um detalhe. Não é, por exemplo, como a gente vê na Inglaterra, o Arsenal faz muito isso. Corre um pra cá, corre outro pra lá, não sei o que, muita movimento. Não. Normalmente é um foco em um jogador. A bola vai na cabeça daquele jogador. E aí os outros estão ali pra desviar a marcação. E assim, a gente vê esse retrospecto do Rodrigo Caio, né, como auxiliar responsável pelas bolas paradas, e aí tem o trabalho do batedor, porque o Luiz Araújo tem lembrado muito o Scarpa na época do Palmeiras, né? Verdade. Muito feliz ali no efeito, no repertório de batidas, ele varia bastante entre o primeiro pau, entre jogar no centro da área, entre jogar no segundo, ele tem essa batida muito boa e com variação. E o Rodrigo Caio trabalha muito bem os sistemas de bloqueio, porque ontem os zagueiros do Flamengo não foram nessa bola para cabecear, eles foram para bloquear os zagueiros do Inter de chegar no Bruno Henrique. Então foi uma jogada realmente calculada, não foi ali no aleatório, bateu para a área, o Bruno Henrique subiu mais do que todo mundo. Os zagueiros desempenharam um papel de bloqueio e isso mostra pontual, também, né? Exato, e mostra também como é importante ter nessas horas o feeling de quem conhece do campo, porque o Rodrigo Caio, ele era um exímio jogador no jogo aéreo,
sem ter grande estatura, mas por ter leitura de espaço e por saber exatamente onde a bola vai. O zagueiro que tem esse tempo leva muita vantagem, e os zagueiros do Flamengo não só têm se tornado esses finalizadores, Léo Ortiz e Léo Pereira sempre dão trabalho aos marcadores, mas também, em alguns momentos, eles ajudam a confundir a marcação, como foi ontem, atuando como esses bloqueadores não só de espaço, mas também de adversários. Para mim, uma jogada perfeita, mais uma do Flamengo, e isso, porque o torcedor muitas vezes fica, tá faltando repertório ofensivo, tá faltando finalizar mais, mas bola parada também é repertório. Opa. E o repertório do Flamengo nesse aspecto tem sobressaído, mérito do Felipe Luiz e mérito também de comissão técnica, de Rodrigo Caio, por trabalharem exaustivamente esse tipo de jogada. E claro, dos jogadores que têm treinado sob o comando deles e executado bem o que eles treinam, né, no dia a dia, executado nos jogos. Eu quero continuar falando sobre o gol, sobre a bola aérea e sobre esse gol específico de ontem que decidiu o jogo, mas olhando um pouco para o outro lado. Antes do programa, a gente está vendo aí o lance. Conversando com o Johnny, olha lá o trabalho dos zagueiros, até mesmo do Alexandro, que está ali, ó. Ele está fazendo um movimento para evitar que, se não me engano, o Vitão, que está ali na jogada, suba. Então, eu queria perguntar. O Johnny falou, o Ricardo Matias está ali, ó, camisa 49, tá vendo? Ele sobra... tá do lado, mas na frente do Bruno Henrique tem 3 jogadores do Internacional que parece que tá um marcando o outro. Não, reparem. mas estão... Por que o Bruno Henrique sobe sozinho se tem 3 jogadores do Inter na frente dele? Abel, mas ali pra mim o trabalho do Alexandre é fundamental. Ele tá bloqueando. Ele bloqueia o Vitão. O Vitão era o cara que chegaria pra dividir essa bola no alto com o Bruno Henrique, porque na marcação de bola parada existe quem vai pegar ali os zagueiros, né, fazer a marcação individual, e existe quem vai ficar livre para subir. O Ricardo Matias... Entre esses 3 e o Bruno Henrique tá o Alexandre atrapalhando o cara. O Vitão. Isso daí mata, porque o Alexandre, ele sabe, eu não vou chegar na bola, mas eu vou bloquear. Vou atrapalhar. E ali o Bruno Henrique é o cara da finalização. Para mim, ainda assim, são 3 caras. Sim. Tá o Alexandre, 3 jogadores do Inter na frente dele, e ao lado tá o Ricardo Matias. Mas A questão ali é que você não sabe... Falha de marcação, não é? Você não sabe onde essa bola vai parar. A gente fala assim, os jogadores do Flamengo que correm para a primeira trave, como o Léo Ortiz está marcado ali, essa bola pode vir na primeira trave também. E eu acho que essa é a grande questão. E é muito difícil o Inter de marcar. não sabe se a bola vem para o desvio na primeira trave, se vem mais centralizada, como veio agora, se vem mais para frente, se vem mais atrás. Então o Flamengo dá essa opção, são 2 jogadores que correm para tentar o desvio na primeira trave, e ela não vem na primeira trave, mas ao mesmo tempo você está segurando ali a possibilidade do Bruno Henrique, que é para mim um dos melhores, se não o melhor cabeceador do time do Flamengo, ter espaço para subir e cabecear. Sim. Então são várias situações. Não é nada, repito. Chama a atenção, 3 jogadores, ou praticamente 4 com o Ricardo Matias do Internacional, um ao lado do outro, e um jogador do Flamengo sobe livre para cabecear. Mas geralmente... Você não vê falha? Mas geralmente, na bola parada, quem defende vai ter a vantagem numérica, porque você não vai colocar todo mundo dentro da sua área com risco de tomar contra-ataque. Então, quando a jogada precisa ser muito bem treinada, para você levar, para quem ataca, levar a vantagem. E é muito difícil também, por outro lado, o Roger Machado falou, a gente precisa trabalhar melhor essa marcação. E óbvio, quando se sofre um gol de bola parada, sempre pode melhorar. Mas é muito complexo também marcar, porque o que você vai fazer nesse momento? Tá bom, os zagueiros do Flamengo vão bloquear. Então eu vou colocar alguém... Do Inter, os zagueiros do Inter. Do Flamengo. Do Flamengo. Vão bloquear a ação vão bloquear. O que você faz nessas horas? Legal, eu vou colocar os meus marcadores mais altos nesses caras e mais fortes para evitar esse bloqueio. É aí que entra o Ricardo. Então, mas eventualmente também você pode usar um jogador de menor estatura para ser o finalizador da jogada, para ficar livre. Então, é muito difícil de marcar. O Ricardo Matias tem 1,92 m. Tem outro ponto aí, Viu, Jailson? O Ricardo Matias, não tô jogando a responsabilidade só nele. Claro que não. Mas eu tô só me lembrando da altura dele. Eu queria aproveitar que vocês estavam falando, 2 pontos, né? Impressionante como o Bruno Henrique também, como ele cresce em Libertadores, né? Primeiro para falar do Bruno Henrique, depois da questão da bola parada. Porque o Bruno Henrique também não vinha bem. Ele não vinha jogando bem, nem como centroavante e nem como ponta esquerda.
E ontem, ele foi a principal válvula de escape ali, principalmente quando o Flamengo estava com muita dificuldade de criar, né, de dar passe à frente. O Flamengo utilizou muito do facão do Bruno Henrique nas costas da defesa do Inter, porque o Bruno Henrique, diferente do Pedro, né, o Bruno Henrique tem a velocidade quando tem espaço. O Pedro é aquele cara que vai reter um pouco mais a bola. Então ontem, muitas vezes, o Bruno Henrique foi utilizado naquela diagonal, que a gente fala, né, que é a saída ali de trás, para não ficar impedido, mas chegando à frente por conta da sua velocidade. Tecnicamente, eu ainda acho que o Bruno Henrique está bem abaixo do que ele já conseguiu entregar nas duas funções, tanto como ponta esquerda quanto como centroavante. Mas fez o gol decisivo novamente. Lembrando que, se eu não estou enganado, foi a semifinal de 2022. O Bruno Henrique faz os 4 gols. Não estou enganado, foi contra o Barcelona de Guayaquil. Ele faz o 2-0 em casa e o 2-0 fora. Ele faz os 4 gols daquela semifinal, né, contra o Barcelona. Então, como o Bruno Henrique cresce na Libertadores. E o outro ponto em relação à bola parada, e aí para jogar para vocês também, para continuar o assunto, o Flamengo tem uma situação que também alguns outros times não têm. É muito difícil de saber quem será o alvo da bola parada. Por que eu tô falando isso? Porque você tem Léo Ortiz, você tem Léo Pereira, você tem o próprio Danilo, que agora tá lesionado, o Pedro, o Bruno Henrique, o Alexandro também, são caras que cabeceiam muito bem. Então conseguem ali se desvencilhar da marcação e acabam cabeceando. Então eu fico pensando assim, né, o defensor tentando descobrir quem será o alvo da próxima jogada. Então, aí também tem muito mérito do Rodrigo Caio, é claro. Tem muita gente para cabecear, para finalizar, né? Como é que... Isso atrapalha os defensores. Atrapalha, é muito difícil, porque, veja bem, como é que você monta uma defesa numa bola parada? Normalmente, quase todos os times do Brasil fazem assim, né? Você pode fazer a marcação individual ou a marcação por zona. A maioria faz a marcação mista. Então, o que você faz? Você coloca ali 2 jogadores na primeira trave, você coloca uns 3 ou 4 marcando a linha da pequena área, que é a área, o momento mais difícil de você marcar o cabeceio. E você destaca, normalmente, 3 jogadores para que fiquem colados nos principais cabeceadores do outro time, que normalmente se posicionam um pouco mais atrás e atacam o espaço para cabecear com impulsão na hora que a bola vem. Tinha alguém na primeira trave ali? Tem dúvidas? Você já tem. Que não é exatamente colado na primeira trave, é na quina da pequena área ali. Que a bola que vai ali. Olha lá, tem 2 ali, ó, tá vendo? E tem os jogadores que estão na linha da pequena área. A bola vem um pouco mais atrás. Na hora do... não tem ninguém na primeira trave. Já tem. Ali a primeira trave é na quina da pequena área. Ele sai... Tem 2 jogadores. Como a bola já vem, e essa bola vem um pouco mais atrás, ela vem na curva. Olha lá como tá o 21. Parece o Wesley ali na primeira. O Wesley. Essa bola ela vem na curva, saindo daquela zona que é a linha da pequena área onde fica a maior parte da defesa. Não sei hoje em dia, mas antigamente ficava mesmo no escanteio, colado na primeira trave mesmo. Ali não tinha. Não tinha colado na primeira trave, por quê? É um canhoto que está batendo o escanteio daquele lado lá. Quando o canhoto bate pela esquerda, essa bola vem aberta, não vem fechada. Se fosse um destro, aí tinha que ter alguém ali para impedir que a bola entrasse por baixo numa tentativa de gol olímpico, entendeu? Então, você marca o quê? Mais aberto, porque sabe que essa bola veio mais aberta. Só que no caso dessa veio mais aberta ainda, porque ela vem com efeito, ela vem saindo e pega o Bruno Henrique quase na marca do pênalti. Exatamente. Bem mais atrás. E ali é mais difícil para o zagueiro que está fazendo a marcação por zona chegar, ainda mais quando tinha ali, no caso, o bloqueio feito pelo Alexandre. A gente está falando do Flamengo, realmente tem chamado a atenção o Flamengo fazendo muitos gols dessa forma e com jogadores diferentes, como destacou o Jailson. Mas, na verdade, a gente vê em todas as rodadas times diferentes, e não só no Brasil, no mundo inteiro, muitos gols de bola aérea em todos os campeonatos, inclusive na Copa do Mundo. Muito mérito dos atacantes, mas sempre tem que olhar também as falhas de marcação. Os gols de bola aérea decidem jogos em campeonatos no mundo inteiro. O Inter toma muito gol de bola parada. Mas assim, uma bola aérea bem... O Flamengo teve uma época que estava levando muito também. Uma boa cobrança é difícil de marcar. É muito difícil de marcar. Na Europa, especialmente na Inglaterra, os técnicos de bola parada hoje estão muito valorizados. No Arsenal. O Arsenal é um excelente exemplo. Mas não só no Arsenal. Eu acho que começa mais no Brentford.
E que é um clube Decide que muito jogo, né, Eugênio? decide muito jogo. Campeonato. E já tem técnico que era técnico de bola parada virando técnico do time já, começando a... Você não sabia, sério? Eu vejo mais o mérito de quem consegue fazer esses gols em bolas paradas, porque de fato estão definindo os jogos. É isso, é executar bem o projeto, o plano. Diga, Johnny. Agora, saindo um pouco da questão da bola parada e até aproveitando também a presença do Jailson, que estava ontem no Maracanã, ontem a gente não teve o Arrascaeta em campo, né? E, obviamente, qualquer time vai sentir a ausência do Arrascaeta. Mas falando de personagens, falando bastante do Bruno Henrique, eu queria citar um pouco o Jorginho, que eu acho que ontem foi um grande destaque do Flamengo. Para mim foi o Jorginho Prime, que a gente está acostumado de nível Europa. Até separei alguns números aqui. Ele teve 5 interceptações, 61 passes certos de 68 passes tentados, 87 ações com a bola, 8 ações defensivas e 1 drible. É esse Jorginho que a gente espera. Obviamente ele não tem as mesmas características que o Arrascaeta, é outra posição e etc. Mas tendo um cara com essa qualidade no meio-campo, faz muita diferença. Mas o Jorginho no Flamengo, desde o Mundial, tem jogado bem. Tem jogado bem. Um cara que encaixou muito bem no time. Pelo tamanho do jogo de ontem, etc., você precisa de um cara desse no nível máximo que ele tem, né? Exato. E só também não criar a expectativa desmedida de, não, temos o Jorginho, não precisamos do Arrascaeta. Características totalmente diferentes, até pelo posicionamento. Vamos botar o Jorginho de 10, hein, Breno? Não, calma. Exato. Pois é, daqui a pouco... Não dá. Vai ter isso. E o Flamengo tem alguns camisas 10 em setores diferentes. Na zaga tem o Léo Ortiz, entre os volantes tem o Jorginho com essa qualidade, o Arrascaeta no meio. São caras que tratam muito bem a bola, mas, obviamente, se esperar do Jorginho... o Jorginho vai ser o maior garçom do time. Criador, né? Não vai fazer, até não só pela posição que ele joga, mas pelo estilo. O estilo do Jorginho é de controlar, de... Tanto que nos números você vê, ele teve muita ação defensiva, né? Desarmando também. Não é a questão de criar apenas. Mas é um cara polivalente ali, né? No setor do meio, né? Total, Johnny. Mas até aqui eu vejo que o Jorginho é um reforço de quem o rubro-negro não pode reclamar. Tem entregado tudo que se esperava dele. Claro, o melhor deles. Desde o Mundial, muito regular, poucos erros, cara que o Flamengo em alguns momentos até flerta muito com isso. Tem muita qualidade, mas ainda acaba errando em desproporção com o talento, a concentração de talento que tem. Mas no caso do Jorginho, é um cara sempre em alto nível. Os antigos, caiu como uma luva. Total. É isso aí. Os outros estão ali ainda. Mas me chamou a atenção. O Samuel Lino é muito usado. Me chamou a atenção o Samuel Lino no primeiro tempo. Ele deu uma canseira ali no lado direito da defesa. Já tá virando habitual essa canseira. Jogou bem no primeiro tempo, hein? Virou um jogador importantíssimo no Flamengo. Mas eu acho que, como o Jorginho, ninguém. Em termos de encaixe no time, de chegar, jogar, me dar aqui a camisa. Parecia no primeiro jogo que já era titular há muito tempo. E assim, só a galera também modular um pouco, né, a cobrança, porque se a gente for olhar nesse estágio do futebol brasileiro, você cobrar uma regularidade de 90 minutos, mesmo de um time que tem um elenco como o do Flamengo, é muito cruel. Porque é o batido de jogos. O Flamengo vem de um Mundial de Clubes, em que chegou às quartas de final, volta, e aí é brasileiro, é Copa do Brasil, agora é Libertadores. Tem elenco pra isso. Mas tem 2 jogadores bons no mínimo pra quase todas as posições. Mas assim, Abel, o Felipe Luiz tem trabalhado bem isso. Tem elenco pra isso, mas tem elenco, na minha visão, a cobrança interna tem que ser: queremos lutar pelo máximo de títulos possível. Isso aí tem de ser um mandamento. Agora, cobrar internamente que o time jogue 90 minutos da mesma forma como começa o primeiro tempo, não vai rolar. E aí temos vários exemplos. O Vasco, por exemplo, do Fernando Diniz, não tem elenco de fato, mas a cobrança lá o time baixa completamente, parece o outro no segundo tempo. E aí a explicação, mas o elenco é curto. Corinthians é a mesma coisa. Não tem tantas peças. Porque as peças que entram não substituem a altura. Eu tô dizendo, o Flamengo é diferente. Corinthians o mesmo. Aí, no Cruzeiro está disputando a liderança do campeonato. O que a gente viu contra o Santos já aconteceu outras vezes, mas a gente percebe também que tem... O Botafogo também sofre com isso. Vai por aí. Então, o calendário é muito puxado, cara. Então, e esse é o ponto. Precisamos ser justos com um trabalho que está em bom andamento, porque as pessoas têm tentado pensar
pequenos defeitos, e é queda de desempenho no segundo tempo, é um resultado que poderia ter sido melhor, ataque não faz gol, falta de repertório ofensivo, para colocar o trabalho do Felipe Luiz num lugar em que não está, pelo contrário, está distante de ser um trabalho ruim ou cheio de deficiências. Então é preciso também que as pessoas sejam justas na crítica. A evolução sempre, ainda mais num clube com a exigência do Flamengo. Agora, dizer que isso tá... Nossa, que coisa estranha o Flamengo baixando de rendimento no segundo tempo. Primeiro, é a tônica do futebol brasileiro, com o calendário que a gente tem, de um time que vem desgastado pela batida de jogos e por ter participado do Mundial, que teve desfalques como o Pulgar, que pesa, até a saída do Gerson, um pilar e capitão do time, encaixe de novos jogadores, ainda entendendo a dinâmica. O Carrascal acabou de fazer estreia, então daqui a pouco o Felipe Luiz pode utilizá-lo mais, descansar mais o Arrascaeta, mas nesse estágio eu vejo que o trabalho tem entregado tudo o que se esperava, à exceção ali da queda na Copa do Brasil, que acontece, e pegou um adversário forte também, que dá até mais peso à Copa do Brasil do que o Flamengo. Os pênaltis. Mas eu vejo que o Flamengo tem entregado o que se espera, mesmo com o ótimo elenco e, de novo, é preciso calibrar essas expectativas para que um trabalho que está num bom caminho não seja rifado por coisas desproporcionais. Mas só para pontuar sobre o que o Breno está falando, que é importante, Diga. Tem uma frase que diz muita coisa sobre isso. O diagnóstico errado mata o paciente. Então tem muita gente que opina sem saber do que está opinando. Sem conhecer o processo. Acha que tem que ser de outra forma. E aí, quando se segue esse diagnóstico errado, o paciente não consegue suportar. Aí, galera, F360 exaltando aquele jogo de ontem que o Flamengo fez o resultado, cara. O Flamengo, ele vai com a vantagem. E a expectativa é como vai ser o time do final de semana pelo Brasileirão, porque o Brasileirão é a prioridade número 1. E aí vai ter bastante modificações. E como que o Inter vai lidar com esse jogo lá também? Vai tratar como prioridade ou não? Porque a gente também tá na briga pelo Brasileirão, cara. E aquele jogo de ontem deixou a gente animado, porque a fase de grupos foi diferente. A entrega estava diferente, ou talvez a mesma, só que os resultados vinham diferente, então isso aí ficou estranho pra gente, como torcedor, se classificar em segundo, mas azar de quem se classificou em primeiro, que foi o caso do Internacional. E a gente tá do lado do chaveamento do Campeonato Libertadores, que eu acredito que é um dos mais fácil, ou melhor para se chegar até a final. E isso é bom, porque só é difícil agora. Agora, em contrapartida, o outro lado do chaveamento é o inverso. É fácil agora, por exemplo, pro Palmeiras, mas só que tem outros times grandes no chaveamento até a final. E a gente já saiu com o pé direito 1-0. E lá no Beira-Rio a gente vai para cima também, vai continuar a mesma pegada. Tem que saber dosar para manter essa pegada no primeiro e segundo tempo, porque no segundo tempo deu uma caída e isso aí ficou evidente, todo mundo fala isso e era visível. Mas o vídeo é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.